Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Aqui quem fala é o Guilherme, este é o Igor e esse é o nosso convidado Marcelo e nós estamos aqui no canal Mac Media. O Marcel possui duas graduações, tanto como engenheiro mecânico e de física na UFRJ e mestrado na UERJ, certo? Sim, E começou o doutorado em 2020. 2020. Então, professor, nossa primeira pergunta que a gente tem para você, como a gente pode ver, é um currículo bem grande, bonito. Vai crescer. E esperamos, né? Também. O professor, quando você era jovem, assim, idade mais ou menos ali, saindo do ensino médio, o que você pensava? Como foi para você? Você já tinha escolhido engenharia, física, que você cursou primeiro? Sempre foi algo que você teve contato na infância, gostou e teve interesse? Como é que foi? Eu sempre gostei da área de tecnologia, né? Estava fascinado olhando aqueles filmes de ficção científica, né? Documentários sobre a área tecnológica. Então, na época de vestibular, eu vi um curso muito interessante que estava recém-começado na UFRJ que se chamava de Física Médica, né? E foi para onde eu prestei, né, o vestibular. E lá comecei no curso de bacharelado, fiz algumas disciplinas da área de Física Médica, porém depois resolvi seguir no bacharelado até o final do quarto período, quando mudei para a licenciatura, né? Eu venho de uma família de professores, então digamos assim, que essa vocação por dar aula, por ensinar, por lidar com conhecimento falou alto nesse momento e eu fui para o curso de licenciatura. Já veio de família, então. A pergunta: o senhor é de que campus, de Janeiro, nascido? Eu fiz a graduação tanto em física quanto em engenharia mecânica, eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na Ilha do Fundão. E comecei o mestrado lá também, né, na COP, UFRJ. Porém, devido a questões de trabalho, eu precisei ficar 10 meses afastado desse mestrado. Não consegui concluir e fui concluir o mestrado apenas na UERJ 3 anos depois. Professor, né, no caso, no ingresso, no seu primeiro ingresso à faculdade, você já era residente? Era uma faculdade próxima? Você teve dificuldades com locomoção? Não sei se você era residente de lá. Sim, eu residia na cidade do Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro é problema de qualquer cidade grande, né? De qualquer capital. Deslocamento, né? Levava aí cerca de 1h30, né, a 2 horas, a depender do horário, para chegar na universidade. Então, era uma coisa muito custosa nesse sentido, né? No trânsito, enfim. Sim, você disse pra gente que física para você foi mais uma questão de afinidade, não por hobby em si, foi afinidade e até o quarto período você decidiu trocar para licenciatura. E eu tenho um ponto de vista que é muito comum nesse período que a gente começa a cursar, principalmente no primeiro, a gente ter essa transição de pensamento, a gente ter a dúvida em qual ramo realmente a gente vai seguir. E você ficou preocupado nessa época, principalmente no início da faculdade? Porque a gente entra com uma expectativa, às vezes essa expectativa a gente não é o que a gente esperava. Como é que foi para você? Essa visão de ser um aluno do ensino superior? Olha, eu encaro isso com bastante normalidade, né? Você é um jovem ali de 19, 18 anos, 20 anos e as dúvidas vão aparecer. E você tem que, né, se dar um tempo, às vezes essas respostas não vêm de forma tão rápida e é meio que dar tempo ao tempo mesmo, entendeu? Decidir certinho, né? Se fazer aquela pergunta, como você se vê alguns anos à frente e ter paciência, a cabeça no lugar que buscar boas referências para conversar, se for o caso, né? Pessoas que você possa estar se espelhando, né? Pessoas que venham a ser referências para você naquele ramo, enfim. São dúvidas que eu encaro hoje em dia, olhando para trás assim, que eu vejo com bastante normalidade o jovem ter, sabe? Eu tive, grande parte tem, né? Acredito que mesmo você gostando daquela área, vão ter coisas ali dentro que não vão te agradar. Você não vai gostar de um curso 100%.
né? Enfim, passar por cima dessas dificuldades e ir evoluindo dentro do curso da carreira mesmo. Em relação a alguma habilidade, um curso que um engenheiro mecânico precisa ter? Olha, isso aí é mutável ao longo do tempo, porque o mercado exige coisas diferentes, né? Mas de uma maneira geral, e aí eu não falo só para engenharia mecânica, né? Falo para quaisquer engenharias, né? É a questão do inglês, né? Bastante importante. Inglês aí, né? Em nível avançado, a depender do setor e da empresa em que você vai trabalhar, é uma necessidade. Acaba não sendo a mais, né? É só um requisito mesmo. O inglês para mim ele é fundamental, ele é necessário, né? Aí algum curso de repente na área de gestão de pessoas hoje em dia também está sendo muito pedido. Isso você tem, né, expectativas de se tornar um gerente, né? Fatalmente, se evoluindo dentro de uma empresa, isso vai ser oferecido a você com o tempo e você abrir os olhos para essa área mais gerencial, especialmente gestão de pessoas, né? Difícil você lidar com equipe, administrar equipe, e também é uma coisa que hoje em dia é bom você ter, né? Mas o inglês é mais fundamental. Porque como engenheiro você trabalha na área de gestão ou na parte de projetos, certo? Até a parte de gestão de projetos mesmo, né? Você vai estar trabalhando dentro de uma equipe de projeto, né? É difícil projetar algo sozinho. Então, você gerenciar, né, o projeto, gerenciar pessoas, né, saber delegar funções, saber liderar, cobrar, né, incentivar, né, elogiar, isso tudo é algo que faz parte e pode contribuir bastante com a carreira do engenheiro aí no mercado de trabalho. Inclusive, para você que está assistindo o informativo, você que está se preparando para ingressar no ensino superior ou algum tecnólogo, algum técnico, é fácil você achar conteúdo em português na internet, obviamente, mas você com o inglês é um diferencial, principalmente se você quer procurar algum conteúdo em específico. Você consegue uma facilidade muito grande, você tem um repertório muito grande, muitos conteúdos, uma abrangência muito maior de conteúdos disponibilizados na língua inglesa. O próprio Google Academics, artigos científicos, tem muito conteúdo que não tem, infelizmente, no português, mas que com o inglês você consegue desfrutar de uma maneira muito, muito boa. E, professor Marcelo, agora retornando um pouco mais ao início da sua carreira, hoje você tem um currículo incrível, é um professor de uma instituição muito grande, que é o Instituto Federal, mas quando jovem, prestes a ingressar na sua fase de preparação, como foi isso para você? Porque é difícil, não é todo mundo que consegue essa vaga, hoje em dia mais amplamente para as pessoas, mas antes era uma coisa bem, bem difícil, bem mais concorrida. Ser autodidático, no caso. Exatamente. Somos jovens, obviamente, e é difícil conciliar estudo, a gente está naquela época de querer se divertir, de querer brincar. A sua preparação, você se preparou, marcou uma rotina, vou estudar tantas horas por dia, determinados dias da semana, como que foi isso, a sua preparação? Você diz durante as graduações? Não durante, mas também na preparação para preparação no ingresso, também durante... Sim, se tem uma coisa que faz diferença no estudo é você ser bem organizado, né? Você organizar os tópicos que precisam ser vistos, né? Ter uma rotina de estudos, isso é importante, né? Você tem que criar hábito de estudo. Estudo é um hábito, né? Como, né? Devem-se ter outros hábitos de fazer atividade física, hábitos saudáveis, enfim. O estudo ele é mais um deles, né? Você criando aquela rotina, criando aquele hábito diário, né? E tendo organização para lidar com o conteúdo que é exigido, né? É primordial, assim, é algo que vai ser um diferencial para você. As aulas remotas para as presenciais, como você vê essa diferença? Agora Aulas remotas para? Presenciais, agora que estão voltando. Olha, eu que lido com disciplinas muito matematizadas, o presencial ele te dá uma possibilidade de trabalhar nesse processo de ensino-aprendizagem que o
o modo remoto não consegue oferecer, é mais limitado nesse sentido, né? A questão de interação com alunos, a questão de você estar desenvolvendo, né, os modelos físicos e matemáticos em sala com o aluno, interagindo diretamente, percebendo as dúvidas, os gestos que eles fazem quando você vai colocando o conteúdo, né? As perguntas que você pode fazer para ele, para você saber se ele está entendendo ou não ali de maneira mais direta, né? E ver isso no gestual do aluno, né? Na expressão do aluno, e atuar de uma maneira reflexiva em cima disso, né? Podendo adequar o aluno, né? Em relação à dificuldade e ao conteúdo que você está apresentando. Então, são coisas que o modo remoto não oferece. Professor, aproveitando, falando um pouco mais de tecnologia, você é uma ótima pessoa para opinar sobre isso. A gente queria o seu ponto de vista sobre, comparando hoje em dia, com os alunos de anteriormente, até durante a sua graduação dentro da universidade, você pode ter visto até dos seus companheiros, a sua relação com eles, se tratando de estudo. Você acha que, obviamente, a tecnologia tornou muito mais fácil você procurar um conteúdo, você procurar se informar, estudar, mas ao mesmo tempo a tecnologia trouxe uma forma de nos acomodarmos, porque nós temos tanta informação que a gente acaba se distraindo, procurando outras coisas e tendo cada vez menos tempo e tirando cada vez mais tempo do estudo para fazer outras coisas. Você acha que, como professor e também como aluno, do seu ponto de vista, os alunos hoje em dia, eles estão mais dispersos, estão menos, vamos dizer assim, o nível devido a esses fatores, ele diminuiu, aumentou? Os alunos estão com uma maior capacidade de desenvolvimento? Como que está sendo isso? Antigamente, os alunos eram mais empenhados, você tinha mais... Ou não teve diferença? Olha, acredito que de uma maneira geral, assim, são épocas diferentes, são exigências diferentes, e de uma maneira geral não vejo grandes diferenças. É claro que hoje em dia, pela gama de informações que você tem, né, isso na verdade gera um outro problema, porque se você voltar aí a 2 décadas e meia, 3 décadas atrás, você tinha maiores limitações de acesso, né, não só aqueles 3 ou 4 livros ali que o professor colocava como bibliografia, a internet ainda era muito incipiente, né? Você não tinha muito material disponível, quanto mais material de qualidade. Isso aí é uma coisa que eu gostaria até de alertar, né? O fato de você ter muita informação disponível não quer dizer que tudo ali seja confiável. Exatamente. Então, deem preferências aos sites de universidades, né, renomadas, professores renomados, busquem as boas referências sempre, né? Não é qualquer youtuber, qualquer cara aí que tem algum Instagram com mais seguidores que venha a ser uma referência no que ele fala, muito pelo contrário. Então, você ter muito, né, o que consultar também é um problema, porque você tem que fazer digamos assim, você tem que ter a habilidade de filtrar isso muito bem. E essa é a dica do professor Marcelo para você que está cursando ensino superior e que também pensa em ingressar para cursar o ensino superior. Inclusive, fica o convite para vocês. Hoje começou a inscrição para o nosso vestibular aqui no Instituto Federal para o ensino superior e contamos com vocês aqui, pelo menos no curso de mecânica, sendo nossos calouros. Em relação à área profissional, antes de começar a lecionar, o senhor trabalhava onde? Eu já lecionava, já trabalhava com física, lecionando física desde 2004, final de 2004. E parei quando entrei no mercado, né? Eu trabalhei na Petrobras 2 anos, mas assim, foi realmente uma questão de oportunidade e, de fato, essa questão de eu sempre gostar de trabalhar com conhecimento, né? De ter ficado muito tempo dentro do meio acadêmico, né? Foram basicamente aí 12 anos de UFRJ, as 2 graduações e mais boa parte de um mestrado. Então, acabou que eu me identifiquei muito com o meio acadêmico e, de fato, nunca deveria ter saído.
da área acadêmica. Assim, olhando para trás, eu vejo que a experiência foi boa, foi válida, né, no mercado, na área de petróleo e gás, mas não era muito a minha praia. Professor, Pode... aproveitando, por que engenharia mecânica? Olha, é até curioso isso daí, porque eu praticamente emendei os dois cursos, né? Eu terminei física em dezembro de 2007, defendi a minha monografia no curso de física. Quando foi março de 2008, eu já estava começando o primeiro período entre aspas, né? Eu cortei muitas disciplinas, entrei praticamente, né, ali no quarto período, quinto período do curso. E então, março de 2008 eu fiz a prova de reingresso na UFRJ. E uma semana antes da prova, eu ainda tinha dúvida no que me inscrever para essa prova de reingresso. Se eu iria me inscrever para engenharia elétrica ou mecânica, né? Por eu ter uma formação básica em física, assim, não seria problema para mim, né? Ingressar, né, num curso ou no outro. Então, uma semana antes eu tinha essa dúvida, e aí eu fui olhar a grade curricular de cada curso, né, e o que eu já tinha de disciplina da física, e vi que a engenharia mecânica, ela me dava a possibilidade de cortar mais créditos, né, aproveitar mais créditos, e estudei sobre o mercado de trabalho de engenharia, que acaba sendo mais abrangente de uma forma geral do que o de engenharia elétrica. Foram essas duas coisas que fizeram decidir. Emendando sobre o mercado de trabalho, atualmente, o que você acha sobre ele? Olha, existem sim muitas oportunidades, porém cada vez existe mais gente no mercado, né? A engenharia mecânica, ela tem uma vantagem enorme, né, sobre outras especialidades, que é você ter a possibilidade de trabalhar em diversos ramos da indústria, diversos setores, né? Eu diria aí desde a indústria farmacêutica até a aeroespacial, né? Enfim, coisa que outras especialidades não têm, né? Acabam sendo mais restritas. Talvez aí só a engenharia química e de materiais tenham, né, uma gama maior também. Mas é o conselho que eu dou sempre, né? Procurem estar adequados àquilo que a sua época de entrada no mercado de trabalho exige, né? Então, como eu falei anteriormente, né, o inglês ele é essencial, primordial, e outras habilidades também que você vai adquirindo ao longo do curso, né? Capacidade de programação, né? De lidar com softwares de simulação, né? Aprender a essência desses softwares, né? A ciência que está por trás dele, não apenas manipulá-lo, né? No computador. E todas essas habilidades desenvolvidas, e você, né, procurando também ir construindo já a partir da sua vivência na faculdade um bom networking, são coisas que podem te ajudar, sem dúvida. Professor, falando sobre diferenciais, durante a sua vida acadêmica, a sua carreira, teve alguém, algum curso, algum professor que te ajudou a alavancar, foi um gatilho mental para você se desenvolver, mudar alguma coisa que você acha que não estava funcionando muito bem para você, alguma coisa que foi um estopim para você alavancar e ir subindo, ir evoluindo, ir estudando mais, alguma coisa assim? Porque a gente sempre tem, pelo menos é comum, né, nos alunos, aquele período que a pessoa desanima, isso daqui não é para mim, eu vou procurar fazer outra coisa, eu vou trancar o curso. Aconteceu isso com você? Teve alguém que foi importante para sua vida acadêmica? Olha, eu não diria um professor em especial, né? Mas eu diria alguns professores, algumas pessoas também. É uma coisa que você acaba tendo que ir desenvolvendo, e isso o ensino presencial também ele ajuda muito, porque você ali no dia a dia, você tem acesso a uma quantidade de conhecimento, a uma vivência, né? Que aquela pergunta que vocês fizeram, né? O remoto ou presencial?
que o remoto não tem possibilidade de estudar. Essa vivência, esse aprendizado de dia a dia, né, com as experiências de vida desses professores, né. Conheci muita gente, sim, gente importante, né, autores de livros que são consagrados aí na área. Eu sempre fui um cara que gostava de conversar com esses professores, adquirir um pouco dessa experiência que eles tinham para passar, né? E não veio assim nenhum grande nome à cabeça que foi importante num determinado momento. Foram vivências de dia a dia, experiências diversas, múltiplas, que foram ali alavancando, foram, né, me motivando, porque isso é muito no dia a dia, né? A motivação às vezes é uma coisa muito instantânea, ali naquele momento você se motivou, mas daqui a pouco, né, já deixa a peteca cair um pouco. Tem que ser no dia a dia, né? Você buscando ser um cara organizado com seus estudos, como eu falei, criando hábitos de estudo, criando, como é que se diz, esse anseio por conhecimento, né? Essa fome de aprender, isso vai te levando cada vez mais longe, sem dúvida alguma. Sim, sim. Inclusive, eu não sei se o professor se recorda disso, mas outra dica aqui é dicas, né? A gente trabalha para preparar você para o seu ensino superior. O meu primeiro período foi algo muito difícil para mim. Eu vim de uma escola pública onde eu não tive muita base, né? A escola tinha alguns problemas com professores, inclusive eu deixei de ter algumas matérias e acabei tendo que fazer provas e provas para conseguir a nota e ser aprovado. E quando eu cheguei nessa instituição foi algo muito diferente. Quando o conteúdo era passado para mim, eu olhava para aquilo ali e ficava desesperado. E o professor, ele deu uma dica uma vez, ele conversou com a gente na sala, foi uma conversa, acho que como professor, como amigo mesmo, que a gente precisava ser proativo. Isso é uma coisa muito importante. E isso foi um diferencial para mim, porque eu tinha ido mal na prova. E a partir desse momento, a partir dessa fala, eu comecei a organizar o meu horário, determinar meu tempo, criar uma rotina de estudos, e isso foi o diferencial para eu ser aprovado na matéria. Então, você que pensa em seguir no meio acadêmico, crie sua rotina de estudos, porque isso vai fazer diferença para você e vira um hábito. Sim, você tem que criar esse hábito. Hoje eu simplesmente me sinto mal. É mais um bom hábito que a gente precisa criar, como cuidar da saúde, enfim, outros bons hábitos, né, que a gente precisa ter. Pegando carona no que você está falando aí, essa questão de você tá sempre estudando, sempre procurando se organizar, né? Sempre procurando minimizar o tempo que você perde com coisas que não vão te levar, né, a lugares muito longe. Então, assim, isso meio que entra na sua rotina de vida, né? Como eu falei anteriormente, né? É mais um bom hábito que você precisa criar. Pode, né, ser um pouco difícil no começo, mas vai valer a pena. Sim, vai ter aquela arrebentação inicial ali que você precisa passar, né? Sair um pouco da zona de conforto, claro, né? Só se cresce quando se sai da zona de conforto, isso é um fato. E incorporar esse hábito, esse comportamento que dá bons frutos. Só acreditar que dá bons frutos, sim. Professor, mais uma pergunta. É comum, é muito comum as pessoas falarem: você está querendo estudar, você está querendo aprender, ensine alguém. Você concorda com esse ponto de vista? Eu, pelo menos, eu já ensinei muita coisa para minha avó. Eu não tenho uma didática muito boa, né? Mas ali usei ela como cobaia e isso também me ajudou bastante, né? Até me ajudou a desenvolver algumas habilidades comunicativas. Eu perdi um pouco a vergonha, apresentar projetos em si. Concordo completamente. Inclusive, tem um físico famoso, o Richard Feynman. Ele falava algo um pouco semelhante com isso daí. Ele falava que você não domina um assunto se você ainda não é capaz de ensiná-lo através de palavras simples, né? Colocar aquele assunto, aquele conteúdo para alguém de maneira simples. Então é uma coisa que para mim faz muito sentido, né? E está associado ao que você está falando, né? Que é aprender e ensine para alguém. Eu aprendo demais preparando minhas aulas até hoje, né? Apesar de ser um conteúdo que eu já havia
mais de uma década atrás algumas coisas ali, mas você aprende. Sempre Né? é um A gente está novo, sempre aprendendo. Eu sou um cara que eu tenho a cabeça assim aberta para isso, né? Não sou fechado, não me limito nesse sentido. Isso aqui eu já sei, não preciso aprender mais nada sobre o assunto. Que nada, a gente aprende todo dia. Né? Cada vez que a gente, né, vai preparar uma aula, mesmo sendo um assunto, como eu falei, já visto há tempos atrás, né? Pelo qual você já passou, já aprendeu, mas você vai refinando esse aprendizado. Né? E você vai linkando esse aprendizado com outras áreas do conhecimento, né? Isso vai te dando uma capacidade, né, multidisciplinar, né, transdisciplinar, que é muito interessante hoje em dia para muitas das questões que precisam ser resolvidas, que estão para ser resolvidas, né? Especialmente para essa nossa geração atual, né? A minha, de vocês. A gente não é de gerações tão distantes assim. Os problemas que precisam ser resolvidos hoje, né, que estão expostos aí pra gente no mundo, no dia a dia, eles são problemas inteiramente interdisciplinares, como o aquecimento global, enfim. Em relação também a ensinar, aprender a ensinar ao mesmo tempo, quando eu fazia a matéria do técnico de mecânica aqui no IFE, a matéria de campo, a primeira parte é sobre programação. Eu ficava tanto tempo estudando. Aí antes, na semana da prova, eu sempre juntava com o meu grupo e repassava tudo que tinha aprendido durante o semestre, para na hora da prova ir bem, né? Porque ficava boa nota. Enfim, isso ajuda bastante mesmo. Sim, realmente. Professor, alguma consideração a fazer? Uma dica para os alunos que estão assistindo a gente, que querem seguir nessa vida acadêmica, querem fazer um curso superior? Alguma dica que o senhor tem para dar? Olha, a dica fica um pouco em cima daquilo que a gente comentou aqui, né, mais no início, né? De vocês serem pessoas organizadas com o estudo de vocês, responsáveis, né? Terem a consciência de que a partir do momento que vocês entram numa universidade para fazer um curso, né, como é engenharia, a sua carreira começou ali naquele instante. Né? É aqui que você vai começar a construir seu networking, é aqui que você vai começar a aprender a profissão, né? É uma profissão de extrema relevância na sociedade, de bastante responsabilidade, né? Então, encarem com profissionalismo, com dedicação, né? Empenho, organização, que o resultado acaba sendo consequência. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês pela oportunidade. E vocês que estão aí, fiquem ligados no canal Mac Media para mais conversas como essa. E obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever tanto no canal do YouTube quanto no Instagram e futuramente no nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Boa tarde.